Você já parou para pensar no que acontece no exato segundo em que o coração para de bater? Muitos acreditam que tudo simplesmente acaba, que o corpo desce à terra e a consciência se apaga. Mas e se eu dissesse que a morte não é o fim, e sim o começo de uma jornada assustadora, onde cada decisão tomada em vida se torna um veredito eterno? Naquela noite, um homem comum, que nunca pensava muito sobre fé ou eternidade, enfrentou a fronteira entre a vida e a morte. Tudo começou com um acidente inesperado, um instante em que o chão desapareceu debaixo de seus pés, e a escuridão tomou conta. Ele não sabia se ainda respirava, mas sabia, com absoluta certeza, que algo estava acontecendo com sua alma. Entre o silêncio profundo e o som de vozes distantes, ele percebeu que não estava sozinho. Era como se forças invisíveis disputassem quem teria direito sobre ele. O calor de chamas que não queimavam sua pele, mas atravessavam sua alma, contrastava com um sopro suave, que parecia chamar pelo seu nome. Naquele instante, entre o medo e a esperança, ele entendeu: havia apenas dois caminhos, e nenhum deles estava oculto diante dos seus olhos espirituais. Essa é uma história real, uma experiência que não pode ser explicada apenas por ciência ou filosofia. É a narrativa de um homem que esteve diante das portas do inferno e vislumbrou a glória do céu. O que ele viu, o que ele ouviu e o que ele sentiu não apenas transformaram sua vida, mas também servem como alerta para todos nós que ainda temos tempo de escolher o destino da nossa alma. E antes que eu continue, quero que você reflita profundamente: se hoje fosse seu último dia, para onde sua alma iria? O que aconteceria com você depois do último suspiro? Escreva nos comentários. Eu creio no poder da oração. E vamos juntos atravessar essa história de arrepiar, que mostra com clareza o que realmente acontece entre o céu e o inferno. Meu nome é Samuel, e por muitos anos eu caminhei sem direção, acreditando que a morte era apenas o fim inevitável. Nunca pensei que existisse algo além daquilo que os olhos podiam ver, mas tudo mudou quando a escuridão me engoliu de forma inesperada. Eu não sou um pastor de renome, nem um pregador famoso. Fui apenas um homem comum, que carregava uma vida de erros, escolhas precipitadas e feridas escondidas. Cresci ouvindo falar de Deus, mas as orações pareciam distantes, como se fossem apenas palavras soltas no vento. Enquanto muitos buscavam consolo na fé, eu me afundava em vícios, em amizades que me levavam cada vez mais para baixo, e em uma rotina sem esperança. Na juventude, zombava de quem acreditava em vida após a morte. Dizia que o inferno era invenção para manipular mentes fracas. Eu ria quando alguém falava sobre oração. Chamava de perda de tempo. Mas dentro de mim havia um vazio que nada preenchia. Podia estar cercado de pessoas, em festas, bares, ou até dentro de casa, e ainda assim, me sentia sozinho. Até que veio o dia do acidente. Uma noite aparentemente comum, que começou com risos e terminou com meu corpo desacordado no chão. Médicos lutavam para me reanimar, mas naquele instante, eu já não estava ali. Algo maior, algo terrível e glorioso ao mesmo tempo, estava acontecendo. Quero que você entenda. Eu não falo por ouvir dizer, nem por repetir histórias de terceiros. Eu atravessei a linha que separa a vida da morte. Eu vi o que acontece quando a alma deixa o corpo. Vi rostos conhecidos que nunca imaginei encontrar naquele estado. Vi gritos que não eram apenas de dor física, mas de desespero eterno. Não sou melhor do que ninguém que está ouvindo esta mensagem agora. Pelo contrário, sei que fui alvo da misericórdia de Deus. Por isso, o que vou compartilhar não é uma teoria, não é uma religião, não é um conto de ficção. É o testemunho de alguém que pisou nas sombras do inferno e, por um sopro de graça, teve a chance de voltar para contar. Eu estava perdido, mas fui alcançado. E é por isso que tenho autoridade para falar sobre o que acontece depois do último suspiro. Porque eu estive lá, eu senti, eu ouvi, eu vivi. E agora, você também vai conhecer essa realidade que muitos preferem ignorar, mas que é impossível negar quando se está frente a frente com a eternidade. Quando minha alma deixou o corpo, o silêncio foi a primeira coisa que percebi, mas logo esse silêncio foi quebrado por sons que eu nunca havia escutado antes. Gritos sufocados, lamentos que pareciam vir de todos os lados, e um ruído estranho, como correntes sendo arrastadas em um lugar sem chão. O ar estava pesado, sufocante, e havia um cheiro de enxofre, como se o próprio ambiente estivesse queimando por dentro. Enquanto era puxado para baixo, percebi que não estava sozinho. Figuras sombrias,
com formas distorcidas, se moviam ao meu redor. Seus olhos brilhavam em meio à escuridão, e a cada passo que davam em minha direção, meu coração, ou o que restava dele, se apertava em desespero. Não eram apenas sombras, eram entidades vivas Chayas do Adio. Eu podia sentir sua fúria contra mim, como se já me esperassem há muito tempo. E foi nesse instante que entendi que nunca tinha levado a sério. O mundo espiritual é real. Há uma batalha acontecendo, mesmo quando não vemos. O que parecia invisível na vida cotidiana agora estava exposto diante de mim, sem véus, sem máscaras. Eu vi demônios se alegrando com as quedas de homens e mulheres que um dia zombaram de Deus, assim como vi que cada vício, cada mentira, cada traição, era uma corrente invisível que prendia as pessoas a esses seres. Lembrei-me da minha mãe. Ela orava por mim todas as noites, mesmo quando eu zombava de sua fé. No meio daquela escuridão, sua voz de oração ecoava em minha memória, como um refrão distante: Senhor, salva meu filho, não deixa ele se perder. Eu nunca havia dado valor a isso. Mas naquele instante entendi que cada palavra tinha sido uma arma contra aquelas forças, e foi isso que me manteve de pé, mesmo enquanto eu era puxado para o abismo. De repente, a cena mudou. Vi jovens destruídos pelo vício, clamando em silêncio por uma saída. Vi pessoas conhecidas, que em vida ostentavam riqueza e fama, agora presas em cadeias espirituais, como escravos em um lugar sem fim. A dor que carregavam não era apenas física, mas espiritual. Uma sensação de vazio que nunca se preenchia. E quanto mais eu observava, mais claro ficava. A vida não é apenas o que acontece do lado de fora. Existe uma guerra invisível acontecendo dentro de cada casa, em cada família, em cada coração. Quando uma mãe dobra os joelhos, os demônios estremecem. Quando um jovem resiste a uma tentação, correntes são quebradas. E quando alguém entrega sua vida a Jesus, o inferno perde mais uma batalha. Eu estava no meio desse campo de guerra. Sentia mãos tentando me arrastar para baixo, mas também percebia uma força que me chamava para cima. Era como se dois mundos lutassem pela minha alma. O inferno queria me engolir, mas havia algo maior que ainda me segurava. As orações que eu desprezei, os clamores que eu ignorei, e a misericórdia que eu nunca mereci. Naquele momento, um pensamento cortou minha mente como uma espada. Os olhos espirituais estão abertos agora. Mas quantos caminham cegos todos os dias sem perceber o que acontece ao seu redor? Eu estava diante da realidade mais cruel e ao mesmo tempo mais verdadeira. O céu e o inferno são destinos reais. E cada escolha que fazemos, cada palavra que dizemos, cada oração que deixamos de fazer, pesa nessa balança eterna. Por isso, eu digo a você que me ouve, não subestime a oração. Não pense que o mundo espiritual é um mito. Eu estive lá, eu vi, eu senti. A guerra é real, e sua alma é o prêmio dessa batalha. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque uma vez que você enxerga essa verdade, nunca mais olha a vida da mesma forma. A sensação de ser puxado para o abismo se intensificava. Correntes invisíveis prendiam meus braços e pernas, como se o próprio inferno tivesse me reclamado como propriedade. O chão inexistia, e eu caía em direção a um vazio sem fim, onde cada metro a mais aumentava a escuridão. Os gritos se tornavam ensurdecedores. Vozes familiares, misturadas a desconhecidos, clamavam em desespero, como se nunca tivessem tido a chance de voltar atrás. Foi então que os vi, multidões presas em celas invisíveis, cada uma vivendo sua própria agonia. Não havia descanso, não havia silêncio, apenas sofrimento contínuo. Alguns eram consumidos por chamas que não se apagavam. Outros estavam acorrentados a lembranças da vida, revivendo erros, pecados e escolhas que os haviam levado até ali. A dor não era apenas física, era uma tortura da alma, um peso insuportável de arrependimento sem esperança. Demônios grotescos circulavam entre eles zambando, rendo, alimentando-se do sofrimento. Alguns tinham formas animalescas, outros eram distorções do que um dia talvez tivesse sido humano. A cada olhar que lançavam sobre mim, eu sentia o gelo do desespero. Eles me conheciam, sabiam meu nome, sabiam minhas falhas. Um deles se aproximou. Seus olhos brilhavam como brasas. E com uma voz que parecia rasgar minha mente, ele sussurrou: Você é nosso. Desde o primeiro pecado, você já nos pertencia. Eu estava prestes a me entregar ao desespero, quando de repente, uma luz atravessou aquela escuridão. Não era uma luz comum,
mas uma presença tão intensa que fez os demônios recuarem imediatamente. A atmosfera mudou. Onde antes havia apenas gritos e correntes, agora havia silêncio. Os olhos de todos se voltaram para aquela luz que crescia, brilhando cada vez mais forte, e então eu o vi. Não era um sonho, nem uma ilusão. Era Jesus. Sua presença era indescritível. O brilho não ofuscava. Pelo contrário, iluminava meu interior. Seus olhos transmitiam algo que nunca encontrei em nenhum lugar. Autoridade absoluta e, ao mesmo tempo, compaixão infinita. Ele não precisou dizer uma palavra, mas todos os grilhões que me prendiam simplesmente se desfizeram. As correntes caíram, e uma sensação de liberdade invadiu minha alma como um rio transbordando. Os demônios se encolhiam, rosnando em ódio, mas incapazes de resistir. Eles sabiam que não podiam suportar aquela presença. Onde o nome de Jesus é proclamado, o inferno treme. E ali, diante de mim, ele não apenas se mostrou, mas me deu a prova viva de que sua vitória é real e eterna. Com apenas um gesto, ele me levantou do abismo. Eu vi o inferno ficando distante, diminuindo como se fosse um pesadelo que começava a se apagar. Mas ao mesmo tempo ele me permitiu ver o outro lado, um vislumbre do céu. E o contraste era impossível de descrever em palavras humanas. Enquanto o inferno era trevas, o céu era luz. Enquanto o inferno era gritos, o céu era cânticos. Enquanto o inferno era dor, o céu era paz. Vi multidões vestidas de branco, com rostos iluminados pela glória. Vi ruas que pareciam de ouro puro, tão transparentes quanto o cristal. O ar irapurou, cheio de uma fragrância indescritível, como flores que jamais existiram neste mundo. Cada som era harmonia, cada detalhe transmitia vida. Ali não havia lágrimas, não havia dor, não havia lembrança de sofrimento. E Jesus me olhou, não com acusação, mas com amor. Ele não precisou perguntar nada, apenas disse: ainda não é sua hora. Volte e conte o que viu. Diga que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Diga que eu tenho poder para libertar até o mais perdido nesse instante. Uma paz tão intensa me envolveu que todo o medo desapareceu. Eu soube que, apesar da minha indignidade, ele havia me dado uma nova chance. O céu era real, o inferno também era real. Mas acima de tudo, ele era real. Quando abri os olhos novamente, estava de volta. Médicos ao meu redor, aparelhos apitando, pessoas em choque. Eu tinha retornado, não apenas à vida, mas com a missão de compartilhar a revelação mais poderosa que alguém pode receber. A eternidade é real, e cada alma terá que escolher onde passará para sempre. E digo a você que me ouve, não espere chegar ao limite da morte para descobrir essa verdade. Jesus é a diferença entre correntes e liberdade, entre trevas e luz, entre o inferno e o céu. Quando voltei à vida, nada mais era igual. Eu ainda estava deitado em uma cama de hospital, mas minha alma já não era a mesma. O homem que entrou naquele quarto não era o mesmo que saiu de lá. Antes, eu vivia como alguém sem rumo, sem esperança, acreditando que tudo terminava no último suspiro. Mas depois de ver o que vi, depois de sentir o toque de Jesus, compreendi que cada segundo da vida carrega peso eterno. Os médicos me chamavam de sobrevivente, diziam que eu havia vencido a morte. Mas no fundo eu sabia, não fui eu que venci. Foi Jesus quem me arrancou do inferno. Foi Ele quem decidiu me dar mais uma chance, não porque eu merecia, mas porque sua misericórdia é maior do que todos os meus erros. E a transformação começou ali. As coisas que antes me dominavam perderam a força. O vício que parecia incontrolável já não tinha o mesmo poder. Os desejos que me afastavam de Deus se tornaram sem sabor. Era como se correntes invisíveis, que durante anos me prenderam, finalmente tivessem se rompido. Lembro-me da primeira vez que dobrei os joelhos depois daquele dia. Eu não sabia orar com palavras bonitas, mas apenas disse: Jesus, eu não quero mais ser o mesmo. E imediatamente uma presença encheu o quarto. Era ele, novamente, me lembrando de que não estava sozinho. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Ainda tive que lutar contra lembranças, tentações e vozes que tentavam me puxar de volta. Mas agora eu tinha uma arma. A oração. Cada vez que me sentia fraco, lembrava do que vi no inferno e no céu. Isso me dava forças para resistir, porque eu sabia o destino que me aguardava se voltasse atrás. Minha família notou a mudança. Minha mãe, que orava por mim há anos, chorou ao me ver levantar as mãos e agradecer a Deus pela vida. Amigos que antes riam da fé, começaram a me perguntar o que havia acontecido. Alguns se afastaram,
incapazes de aceitar que eu não era mais o mesmo. Mas outros se aproximaram, buscando a mesma libertação que eu havia encontrado. Com o tempo, percebi que minha missão não era apenas sobreviver, mas testemunhar. Eu não podia guardar para mim o que havia experimentado. Não podia me calar enquanto tantas pessoas caminhavam cegas em direção ao mesmo abismo do qual fui resgatado. E assim, comecei a contar minha história. Cada vez que falava, sentia novamente o peso da eternidade. Cada vez que compartilhava, via pessoas sendo tocadas, correntes sendo quebradas. Entendi que a verdadeira transformação não está apenas em mudar comportamentos, mas em entregar o coração completamente a Jesus. Ele não quer apenas melhorar a vida de alguém, ele quer libertar por inteiro, arrancar a alma das mãos do inimigo e dar um novo começo. E é isso que ele fez comigo. De um homem perdido zambador da fé, viciado em prazeres passageiros, fui transformado em alguém que conhece a graça de Deus de forma viva e real. Hoje sei que cada oração importa, que cada lágrima diante do altar tem poder, e que não existe pessoa tão distante que não possa ser resgatada. E agora eu falo com você. Não importa onde você esteja, não importa quão fundo tenha caído, se Jesus teve misericórdia de mim, Ele também pode libertar você. Ele pode arrancar suas correntes, curar suas feridas e dar uma nova vida. Basta clamar pelo nome dele. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Talvez seja um filho, um amigo, ou até mesmo alguém que você acha que não tem mais jeito. Eu sou a prova de que existe jeito, porque enquanto há vida, há esperança. Depois de tudo o que vivi, compreendi que a experiência que tive não foi apenas para mim, foi um chamado para alertar e ensinar. Porque não adianta conhecer a verdade e guardá-la em silêncio. O mundo espiritual é real, e precisamos aprender a enfrentá-lo. A primeira lição é simples, mas poderosa. A oração muda destinos. Quando eu estava caindo no abismo, percebi que as orações da minha mãe ainda me cercavam. Cada lágrima que ela derramou, cada súplica feita no silêncio da noite, foi uma arma contra as forças que queriam me destruir. A oração não é apenas palavras repetidas. É um grito da alma que chega ao trono de Deus. Por isso, não despreze os momentos em que você ora, mesmo que pareça não acontecer nada. No mundo espiritual, sempre acontece. A segunda lição: a batalha é invisível, mas é real. Muitos pensam que seus problemas são apenas naturais. Uma doença, uma crise financeira, um vício. Mas por trás disso, existe uma guerra espiritual. Demônios se alimentam da fraqueza, tentam aprisionar corações com correntes de medo, de culpa e de pecado. Quando alguém decide resistir, o inferno se levanta com toda a força. Mas é justamente aí que precisamos lembrar: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A terceira lição: a eternidade começa agora. Não pense que só depois da morte será decidido o destino da sua alma. A cada escolha, a cada passo, estamos construindo o caminho que leva ao céu ou ao inferno. Quando você decide se afastar do pecado, você abre espaço para que a presença de Deus habite em sua vida. Quando você insiste em permanecer no erro, você fortalece as correntes que o inimigo usa para prender sua alma. Mas como na prática podemos viver essa verdade? Primeiro, criando o hábito de orar diariamente. Não precisa de discursos longos, mas de sinceridade. Ore como quem fala com um amigo íntimo. Segundo, alimente sua fé. Leia a palavra de Deus. Busque comunhão. Evite ambientes que fortalecem suas fraquezas. Terceiro, vigie. O inimigo sempre vai tentar encontrar uma brecha, e a vigilância é a chave para não cair de novo nas mesmas armadilhas. Lembro de um jovem que me procurou depois de ouvir meu testemunho. Ele estava preso nas drogas, achava que não tinha mais saída, mas começou a orar todos os dias, mesmo sem forças, repetindo apenas: Jesus, me liberta. Pouco a pouco, ele foi sentindo as correntes caírem. Hoje, ele é livre. Isso é a prova de que a oração sincera tem poder. Também recordo uma senhora que dizia não conseguir mais acreditar em nada. Sua família estava destruída, e ela já não tinha forças para lutar. Quando ouviu que suas lágrimas tinham valor diante de Deus, decidiu dobrar os joelhos mais uma vez. Meses depois, seu lar começou a ser restaurado, porque quando a oração sobe, a resposta desce. E eu digo a você agora: não desista. Talvez você esteja orando há anos, por um filho, por um marido, por uma causa que parece impossível. Mas entenda, cada oração é um tijolo colocado na construção do seu milagre. Pode demorar, mas no mundo espiritual, o inferno já está perdendo terreno toda vez que você clama. Se prepare para a eternidade. Não viva como se este mundo fosse tudo o que existe. Cuide da sua alma,
mais do que cuida do seu corpo. Porque o corpo volta ao pó, mas a alma permanece para sempre. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque essa declaração é mais do que uma frase, é uma arma contra as trevas. Depois de tudo o que vivi, compreendi uma verdade que jamais poderei esquecer. A morte não é o fim, é apenas o começo de uma eternidade que ninguém pode evitar. O céu e o inferno não são metáforas, não são histórias inventadas para assustar. São realidades tão concretas quanto a vida que respiramos agora. E um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós atravessaremos essa porta. Eu estive diante desse limite. Vi as correntes do inferno prontas para me prender. Senti o desespero daqueles que não tiveram mais chance de voltar. Mas também vi a glória do céu. Ouvi os cânticos de vitória e experimentei o toque libertador de Jesus. E hoje, vivo para dizer a você: existe um caminho de esperança, existe um Salvador que ainda chama seu nome. Talvez você pense que ainda tem muito tempo, que pode adiar essa decisão. Mas a verdade é que a morte não marca a hora, não envia aviso. Ela chega de repente, como chegou para mim. E naquele instante, nada mais importará. Nem dinheiro, nem fama, nem prazeres passageiros. Só haverá uma pergunta que definirá tudo: para onde vai a sua alma? Eu recebi uma segunda chance, algo que poucos têm, mas você não precisa esperar chegar ao limite. Hoje é o dia de entregar sua vida a Jesus. Hoje é o momento de romper com as correntes invisíveis que tentam prender sua alma. Hoje é a hora de declarar que você pertence ao céu e não ao inferno. E é por isso que eu termino com um chamado. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez seja a última oportunidade daquela pessoa conhecer a verdade antes de atravessar o limite da vida. E eu quero que você escreva agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Essa declaração não é apenas palavras e um ato de fé. É uma semente plantada no mundo espiritual. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like, porque muitas outras revelações ainda serão compartilhadas aqui. Cada testemunho é uma arma contra as trevas, e juntos podemos espalhar luz onde só havia escuridão. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele não morrerá para sempre, mas viverá na eternidade. O céu é real, o inferno também é, mas a decisão está em suas mãos.